Bom dia, esta é a primeira Igreja Batista em Teresópolis, de volta com a sua escola bíblica dominical, neste domingo, 19 de abril de 2020. Como sempre, nós queremos dizer que você é muito bem-vindo para estudar conosco a Palavra de Deus, e a nossa lição de hoje, ela continua baseada na revista Palavra e Vida, que tem por título A Vida de Paulo. Nós, já na primeira lição, nós estudamos alguns detalhes da vida de Paulo e, como disse na lição do domingo passado, as demais lições elas estão baseadas na teologia desenvolvida pelo apóstolo Paulo. Na lição que nós vamos ver hoje, ela tem o seguinte título: Não às obras, sim à graça. Nós vamos ver ao longo desta lição o que o apóstolo Paulo vai nos falar com relação à justificação pela graça de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. Inicialmente, vamos dar uma passada no Velho Testamento para vermos algumas coisas referentes a alianças. Nós sabemos que Deus no passado realizou algumas alianças ou pactos com o seu povo. O que é aliança? Aliança é um pacto ou um tratado entre indivíduos, partidos, união. Por exemplo, o tipo de aliança mais comum que nós conhecemos é o casamento, é o matrimônio. É de aliança que surge o termo aliado. Aliança, então, é o ato ou efeito de aliar-se, é um pacto, um acordo ou um ajuste. Vejamos as principais alianças que nós encontramos na Bíblia. Nós encontramos a aliança entre Deus e Abraão, mais conhecida como aliança abraâmica. Nós encontramos a velha aliança, também chamada de aliança mosaica ou aliança do Monte Sinai. Nós lá no Novo Testamento vamos encontrar a nova aliança que foi feita com o sangue derramado por Jesus Cristo pelos nossos pecados. E também vamos encontrar também que Deus fez uma aliança com cada um daqueles que tiveram um encontro genuíno com Jesus Cristo. Então, convém ressaltar uma coisa, que cada aliança realizada, ela tinha um marco, uma assinatura. Vejamos isto na aliança que Deus realizou. Lá em Gênesis capítulo 17, do verso 1 ao 7, diz-nos assim: Quando Abraão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda segundo a minha vontade e seja íntegro. Estabelecerei a minha aliança entre mim e você e multiplicarei muitíssimo a sua descendência. Abrão prostrou-se rosto em terra e Deus lhe disse: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Não será mais chamado Abrão, seu nome será Abraão, porque eu o constituí pai de muitas nações. Eu o tornarei extremamente prolífero, de você farei nações e de você procederão reis. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Eu gostaria que você prestasse atenção numa coisa: estabelecerei a minha aliança entre mim e você. Bom, vejamos mais. Na aliança entre Deus e Abraão, havia uma série de promessas da parte de Deus. Gênesis capítulo 17, verso 4 diz: De minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. Observe que quando Deus fala isso com Abraão, Abraão já era de idade avançada e não tinha filho. E Deus prometeu que ele seria pai de muitas nações. Agora veja uma outra coisa. Como Deus é fiel, Deus não falha, Deus é perfeito, Deus disse a Abraão o seguinte: Deus disse que essa aliança seria
uma aliança perpétua. É isso que nós vemos em Gênesis capítulo 17, verso 7. Estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para ser o seu Deus e o Deus dos seus descendentes. Ainda em Gênesis, no capítulo 13, verso 6, o Senhor vai dizer: tornarei a sua descendência tão numerosa como o pó da terra. Se for possível contar o pó da terra, também se poderá contar a sua descendência. Volto a ressaltar que Abraão aí já estava de idade bem avançada e não tinha filho. Abraão creu nas promessas de Deus e ele recebeu pela fé todas as promessas que Deus lhe fizera. Veja só, Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Ou seja, Abraão foi considerado justo por Deus pela fé que ele havia colocado no Senhor, por sua fé no Senhor. Mas, como eu disse, toda aliança ela tem um sinal, tem uma marca. E a aliança que Deus fez com Abraão, Deus requereu uma marca. Vejamos qual foi esta marca, ou este sinal. Está lá em Gênesis capítulo 17, do verso 10 ao 14. Esta é a minha aliança com você e com os seus descendentes, aliança que terá que ser guardada. Todos os do sexo masculino entre vocês serão circuncidados na carne. Terão que fazer essa marca, que será o sinal da aliança entre mim e vocês. Da sua geração em diante, todo menino de 8 dias de idade entre vocês terá que ser circuncidado, tanto os nascidos em sua casa, quanto os que forem comprados de estrangeiros e que não forem descendentes de vocês. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Sejam nascidos em sua casa, sejam comprados, terão que ser circuncidados. Repito, minha aliança marcada no corpo de vocês será uma aliança perpétua. Qualquer do sexo masculino que for incircunciso, que não tiver sido circuncidado, será eliminado do meio do meu povo, quebrou a aliança. Deus exige fidelidade na aliança realizada com ele. Observe uma coisa, observe que Deus enfatiza que aquele que não tivesse o sinal da aliança seria excluído, portanto, do meio do seu povo, seria quebra de aliança, seria quebra da aliança estabelecida. O simples fato de ser descendente de Abraão não era o suficiente para ser participante da aliança feita entre Deus e Abraão. Como consequência da aliança, todos os filhos de Israel eram descendentes de Abraão por meio da fé. Foi pela fé que Abraão foi considerado justo por Deus. E além disso, era o sinal da circuncisão. Deus, na sua fidelidade, ao término da escravidão do povo no Egito, levantou Moisés como líder para conduzir os descendentes de Abraão à terra que lhe havia prometido, como lemos em Gênesis capítulo 15, porque Deus se manteve fiel à aliança. Vejamos, Gênesis capítulo 15, do verso 13, 14, do 18 ao 21. Então o Senhor Deus lhe disse: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Naquele dia, o Senhor fez a seguinte aliança com Abrão: aos seus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio, o Eufrates, a terra dos queneus,
dos quenezeus, dos cadmoneus, dos hititas, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Deus cumprira a sua promessa de levar o povo para a terra que havia prometido a Abraão. Enquanto estavam no deserto, uma outra aliança foi estabelecida com o povo de Israel. Ela está lá em Êxodo capítulo 24, verso 1 a 8. Depois disse Deus a Moisés: subam o monte para encontrar-se com o Senhor, você e Arão, Nadab e Abiú, e 70 autoridades de Israel. Adorem à distância. Somente Moisés se aproximará do Senhor, os outros não. O povo também não subirá com ele. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo o que o Senhor ordenou. Moisés então escreveu tudo o que o Senhor dissera. Na manhã seguinte, Moisés levantou-se, construiu o altar ao pé do monte e ergueu 12 colunas de pedra, representando as 12 tribos de Israel. Em seguida enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifícios de comunhão ao Senhor. Moisés colocou a metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês, de acordo com todas essas palavras. Êxodo capítulo 24, verso 1 a 8. É interessante notarmos que na aliança feita com o povo no deserto, partiu deles próprios, de forma unânime, a decisão de obedecer a tudo que o Senhor havia ordenado por meio de Moisés. Eles disseram que fariam tudo que o Senhor havia ordenado. Quando Moisés se dirigiu ao povo e transmitiu-lhes todas as palavras e ordenanças do Senhor, eles responderam em uníssono: faremos tudo que o Senhor ordenou. O povo assumiu com Deus um compromisso de obedecer aos mandamentos. O desejo partiu deles, partiu do povo. A aliança feita por meio de Moisés era o compromisso do povo em obedecer todas as leis dadas por Deus. Esta aliança foi selada, foi assinada, foi marcada com sangue. Em seguida, enviou jovens israelitas que ofereceram holocaustos e novilhos como sacrifício de comunhão ao Senhor. Moisés colocou metade do sangue em tigelas e a outra metade derramou sobre o altar. Em seguida, leu o livro da aliança para o povo e eles disseram: faremos fielmente tudo o que o Senhor ordenou. Depois Moisés aspergiu o sangue sobre o povo, dizendo: este é o sangue da aliança que o Senhor fez com vocês de acordo com todas essas palavras. Estou repetindo o texto para ratificar o que eles falaram. Faremos fielmente tudo que o Senhor ordenou. Deus deu então ao povo de Israel os 10 mandamentos e mais de 600 leis complementares. E o povo se comprometeu com Deus em obedecer a todos esses mandamentos, a todas essas leis. Na realidade, as Escrituras deixam bem claro que os 10 mandamentos são a aliança, que nós encontramos lá no capítulo 20 de Êxodo. É lá que nós encontramos os 10 mandamentos. Mas vejamos, Êxodo capítulo 34, versos 27 e 28 diz com relação à aliança. Disse o Senhor a Moisés: escreva essas palavras, porque é de acordo com elas que faço aliança com você e com Israel. Moisés ficou ali com o Senhor 40 dias e 40 noites, sem comer pão e sem beber água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. Deuteronômio, capítulo 4, verso 3, vai nos falar algo parecido. E ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos.
E escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que o cumprissem. Ainda Deuteronômio, capítulo 9, do verso 9 a 11. Quando subiu o monte para receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor tinha feito com vocês, fiquei no monte 40 dias e 40 noites, não comi pão nem bebi água. O Senhor me deu as 2 tábuas de pedra escritas pelo dedo de Deus. Nelas estavam escritas todas as palavras que o Senhor proclamou a vocês no monte, de dentro do fogo, no dia da Assembleia. Passados 40 dias e 40 noites, o Senhor me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas da aliança. Chamamos, portanto, a aliança que Deus fez com o povo de Israel por meio de Moisés como velha aliança. Na aliança que Deus fez com Abraão, havia promessa de bênçãos para Abraão e os seus descendentes. Nenhum trabalho ou obra foi requerido de Abraão. O que vemos no processo dessa aliança foi a manifestação da fé de Deus, da fé de Abraão, colocada em Deus. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Gênesis capítulo 15, verso 6. A aliança que o povo fez com Deus no deserto foi diferente daquela aliança que Deus fez com Abraão, porque na aliança que o povo fez com Deus no deserto foi uma aliança condicional. Ela dependia da obediência total a todos os requisitos estabelecidos na lei. O povo se comprometeu em obedecer toda a lei. Mas o que acontece? Pelo fato de depender da obediência da parte do homem, vemos que a sua observância não seria perfeita pelo fato de o homem ser imperfeito, ser pecador. Aí o que acontece? O homem vai quebrar a lei, vai quebrar o seu compromisso com Deus. Tiago, no capítulo 2, verso 10, ele diz o seguinte: pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-la inteiramente. Então, do lado humano, não havia condições de o homem cumprir esse compromisso com Deus pelo fato de ele ser imperfeito. E bastava que ele quebrasse um item da lei para que fosse considerada a quebra de toda a lei, de toda a aliança. Somente Deus, por sua fidelidade e perfeição, não falhou em cumprir a aliança que o povo fizera com ele. Deus, sim, Deus é fiel. Deus não falha nas alianças feitas conosco, nas alianças feitas com o seu povo. Vemos, portanto, que a aliança feita com Abraão não foi anulada pela lei de Moisés. Aqueles que seguiam a lei mosaica era requerida perfeita observância de todos os requisitos. Não havia exceção alguma. O não observar a lei fazia com que aquele que a violasse fosse considerado amaldiçoado. Então, o homem, pelo fato de quebrar a lei de Deus, ele é amaldiçoado. Veja o que Paulo vai nos falar na carta aos Gálatas, no capítulo 3, verso 10. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Pela quebra da lei, o homem se tornou amaldiçoado. Deuteronômio, capítulo 27, verso 26, diz-nos o seguinte: maldito quem não puser em prática as palavras desta lei. Todo o povo dirá amém. Ou seja, o não colocar em prática todas as palavras da lei trazia sobre o homem maldição. Eis aí a maldição que está sobre toda a raça humana pelo fato de não cumprir as leis apresentadas por Deus, seja por meio da sua revelação geral, ou seja por meio da revelação que Deus fez, por meio da sua palavra, por meio da revelação das Escrituras. Gálatas, capítulo 3, verso 8 a 11, o apóstolo Paulo vai dizer: prevendo a Escritura
que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Assim, os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, homem de fé. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não tem condições de nos justificar diante de Deus, porque nós somos incapazes de cumpri-la na sua integridade. Mas Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. Abraão, ele foi justificado pela fé. E observe que a aliança que Deus fez com Abraão foi muito antes da aliança que o povo fez com Deus lá no deserto. Abraão foi justificado pelo fato de ter crido em Deus. A sua fé o justificou. E como diz, o justo viverá pela fé. Fica claro, portanto, que a quebra da lei coloca o homem sob maldição, uma vez que não lhe é possível cumpri-la na sua integridade. Então, para que serviu a lei? Qual foi o propósito da lei? O apóstolo Paulo diz que a lei serviu para dar pleno conhecimento do pecado. Lá em Romanos, no capítulo 3, verso 20, Paulo vai dizer: portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Ele, prosseguindo ainda na carta aos Romanos, no capítulo 7, ele vai dizer para a gente, nos versos 7 e 8, o seguinte: que diremos então? A lei é pecado? De maneira nenhuma. De fato, eu não saberia o que é pecado, a não ser por meio da lei, pois, na realidade, eu não saberia o que é cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. É esta a função da lei, é trazer a consciência do homem que ele é pecador. Portanto, a lei, ao dizer que não se deve mentir, significa que mentir é pecado. E, em consequência, aquele que mente se torna consciente de que pecou. Essa é a função da lei, é mostrar que somos pecadores, que nós somos incapazes de cumprir a lei na sua integridade. O objetivo da lei mosaica era apresentar os padrões e orientações relativos aos pecados cometidos pelo povo e como obter o perdão até que se cumprisse a promessa feita a Abraão. Deus, quando fez a promessa a Abraão, disse que da semente dele todas as nações da terra seriam abençoadas. Quem é esta semente que Deus fala com Abraão? Nós vamos ver lá em Gálatas, no capítulo 3, verso 16. Assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. A Escritura não diz e aos seus descendentes, como se falando de muitos, mas ao seu descendente, dando a entender que se trata de um só, isto é, Cristo. E é por esta razão que Mateus, quando inicia o seu evangelho, ele faz uso da genealogia para mostrar que Jesus é descendente de Abraão. Ele quer nos mostrar que Jesus é o cumprimento da promessa que por meio da descendência de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mateus, no capítulo 1, do verso 1, 2 e 16, diz-nos o seguinte: registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, Isaque gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo.
Como ser então justificado diante de Deus? Já que a lei não nos justifica, já que não nos é possível cumprir a lei na sua integridade? Paulo vai dizer lá em Romanos, no capítulo 3, do verso 21 ao 24, o seguinte: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, por meio da redenção daquele que é a semente de Davi, daquele que seria o que viria para abençoar todas as nações. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei. Aí, como nós estamos falando das alianças, falamos da aliança que Deus fez com Moisés, falamos da aliança que Deus fez com o povo lá no deserto, vai surgir agora uma nova aliança. Qual é essa nova aliança? Vejamos lá em Lucas, no capítulo 22, versos 19 e 20, quando o Senhor Jesus instituiu a ceia, o memorial da ceia. Tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vocês. Na carta aos Hebreus, no capítulo 9, verso 14 e 15, o seu autor nos diz o seguinte: quanto mais, então, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Nós transgredimos, todos os nossos pecados estão baseados no fato de nós não conseguirmos cumprir a lei. Então, Cristo veio, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sobre a primeira aliança. Baseado nessa nova aliança, então, Paulo se dirige aos irmãos de Éfeso e lhes diz: não às obras, sim à graça. Não há como ser justificado diante de Deus por meio das obras da lei, já que nos é impossível cumpri-la. Nós não temos condições de ser justificados, nós não temos condições de cumprir a lei. Somente Jesus Cristo cumpriu todos os requisitos da lei. Toda a culpa do homem pecador, por não ser capaz de cumprir a lei, foi derramada sobre ele. Ele se fez maldição por nós. Se lembra que todo aquele que não conseguia cumprir a lei, ele era considerado maldito? Jesus cumpriu toda a lei e, no entanto, ele se fez maldição por nós. Jesus morreu como se fosse transgressor da lei, para resgatar-nos não da lei, mas da condenação da lei. Sendo, portanto, Cristo o único que foi capaz de cumprir toda a lei, não devemos mais olhar para ela, olhar para a lei, e sim para Cristo. Veja o que John Piper cita para nós no seu artigo como Cristo cumpriu e acabou com o regime do Antigo Testamento. Veja. A lei foi guardada perfeitamente por Cristo e todas as suas penalidades contra o povo de Deus, um povo pecador, foram derramadas sobre Cristo. Portanto, a lei, agora manifestadamente, não é o caminho para a justiça. Cristo é. O objetivo último da lei é que possamos olhar para Cristo e não guardar a lei para a nossa justiça. Romanos capítulo 10, verso 4, porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê.
Paulo então vai dizer que o elemento fundamental da nossa salvação, da nossa justificação, não é a lei, mas sim a graça de Deus. É a graça de Deus. Ela é a fonte da salvação. Graça é favor imerecida. A graça de Deus, ela foi revelada em Cristo. A graça de Deus revelada em Cristo é recebida e vivida pela fé. Se lembra que Abraão foi justificado pela fé e lá naquela aliança que Deus fez com Abraão, Deus já havia prometido que da sua descendência viria um que abençoaria todas as nações. Abraão creu nisto e Abraão foi justificado pela fé porque ele creu nesta promessa. Isso nos mostra que salvação sempre foi pela graça, nunca por meio da lei. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo nos diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Não havia condições nenhuma em nós, nós não éramos capazes, por meio das obras da lei, de sermos justificados, somente por meio da graça de Cristo. Paulo, prosseguindo, ele diz lá em Romanos, no capítulo 3, verso 23 e 24, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Romanos capítulo 3, verso 23 e 24. A magnitude da graça de Deus é vista quando mais olhamos para a lei e nos vemos incapazes diante dela. Quanto mais nos confrontamos com ela, mais nos enxergamos pecadores e assim compreendemos que nada merecíamos, mas a graça nos foi derramada de uma maneira imensa em Cristo Jesus. Paulo, lá em Romanos, no capítulo 5, verso 20 e 21, diz: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça, a fim de que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça para conceder vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Observe o que Paulo diz: mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Ou seja, à medida que Paulo confrontava a sua vida com a lei, quanto mais Paulo confrontava a sua vida com a lei, mais ele se enxergava capaz de cumpri-la e mais ele se enxergava como pecador. E quanto mais ele se reconhecia como pecador, ele via a graça de Deus transbordando imensamente sobre a sua vida. Por isso que ele diz: mas onde aumentou o pecado, onde mais eu me vi, quando mais eu me vi como pecador, mais transbordou a graça de Deus. Algumas versões dizem onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Quanto mais nós nos enxergamos pecadores, confrontando nossas vidas com a lei, nós vemos que nós não temos condições alguma de chegar diante de Deus. Mas pela graça, nós somos justificados. Portanto, a graça exclui qualquer ideia de mérito, seja o mérito das obras, seja da fé. Por quê? Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E a graça de Deus é Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Nós estávamos condenados à morte por meio da lei, porque a lei nos mostrou a nossa situação, a nossa condição de pecadores. E Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 6, verso 23, pois o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Isso me traz à lembrança a letra de um hino que nos diz o seguinte: a graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus de infinito favor. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9.
As obras da lei não têm valor algum, pois a obra da salvação foi plenamente realizada por Cristo Jesus. Lá na cruz do Calvário, João diz o seguinte, de seu capítulo 19, verso 30, tendo provado, Jesus disse, está consumado. Com isso, curvou a cabeça e entregou o Espírito. Jesus ali diz, está tudo consumado. Não há necessidade de mais nada. A minha vida eu entreguei por todo o mundo, e todo aquele que me receber como Senhor e Salvador não necessita mais de buscar salvação em nenhum outro meio, porque não a encontrará, somente em Cristo Jesus, somente na graça de Deus que foi nos revelada em Cristo Jesus o Senhor. Portanto, não são mais necessários sacrifícios e rituais requeridos pela lei. Fomos reconciliados com Deus por meio de Jesus Cristo, por meio de quem a graça de Deus nos foi revelada. As igrejas da Galácia estavam sendo influenciadas pela presença de judeus convertidos que queriam continuar atados às obras da lei como meio salvífico. De fato, alguns lá das igrejas da Galácia já estavam assimilando sim as ideias dos judaizantes, pois estavam já guardando dias, festas e aceitando a circuncisão, ou seja, estavam anexando a mensagem salvadora do Evangelho, a mensagem da graça, estavam anexando requisitos da lei mosaica. E isto que Paulo quer deixar muito bem claro, nós não dependemos mais da lei, nós somos salvos pela graça. E ele vai dizer em Gálatas, no capítulo 4, verso 9 e 10, mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por ele conhecido, como é que estão voltando aqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder, querem ser escravizados por eles outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Eles estavam querendo voltar aos princípios elementares, fracos e sem poder. E Paulo nos diz que o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e depois do gentil. Como que eles estavam agora se deixando influenciar por pessoas que estavam trazendo ideias do judaísmo para colocá-las dentro do cristianismo. Paulo então ressalta, nós somos salvos pela graça. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Adolf Paul, teólogo alemão, ele diz o seguinte, quem deseja a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, despreza a graça. Quem deseja a graça, mas uma graça que não leva ao arrependimento, despreza a graça. O apóstolo Paulo deixa bem claro que, de maneira alguma, a justificação pode ser alcançada pelas obras da lei. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado, pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Romanos capítulo 3, verso 20 e 28. Ele ainda vai dizer, na carta aos Gálatas, no capítulo 2, verso 16, sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. Na realidade, a lei não foi dada com o objetivo de salvação. Paulo queria deixar muito bem claro que a salvação é pela graça e que não havia, portanto, nenhum poder salvífico em praticar as obras da lei.
Os cristãos da Galácia estavam sendo influenciados principalmente com relação à circuncisão, às leis cerimoniais e quanto a alimentos puros e impuros. Eles estavam voltando aos rudimentos da lei. Mas Paulo vai dizer a eles o seguinte: olha, fiquem bem atentos, observem uma coisa. Eis a razão, porque Paulo sempre está enfatizando na carta aos Gálatas, não as obras, sim a graça. Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo: caso se deixe circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declara: todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Estou repetindo para deixar muito bem claro isso para todos nós. A graça, nós não dependemos da lei, nós estamos salvos pela graça. Por isso estou repetindo esses textos. A aliança que Deus fez com Abraão foi baseada na fé sem as obras da lei. Considerem o exemplo de Abraão. Ele creu em Deus e isso lhe foi creditado como justiça. Estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes é que são filhos de Abraão. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Gálatas 3, 6 a 8. Repetindo, Efésios 2, 8, 9, pois vocês são salvos pela graça por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Por fim, Paulo vai nos dizer que a graça de Deus nos foi dada desde a eternidade. Ele, escrevendo a sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 1, verso 9, ele nos diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Ele nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das obras. Observe que desde a eternidade as obras não faziam parte da nossa salvação, mas a graça de Cristo, ela já estava atuando desde a eternidade. Vejam, portanto, que salvação sempre foi pela graça, pela graça. Pedro, na sua primeira carta, ele vai dizer lá no capítulo 1, verso 19 e 20, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem mancha e sem defeito, conhecido antes da criação do mundo, revelado nestes últimos tempos em favor de vocês. 1 de Pedro, capítulo 1, versos 19 e 20. Concluímos, portanto, que a salvação sempre foi pela graça, nunca pelas obras. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Encerrando, fica aqui uma citação do pastor Augusto Nicodemos, pastor da Igreja Presbiteriana do Brasil. O homem vai para o inferno por sua responsabilidade. Se ele é salvo pela graça de Deus. Não há outro meio de salvação, somente pela graça de Deus. E isto é dom de Deus, isso vem por meio da fé. A fé nos conduz à graça, a fé é o instrumento que nos leva à graça de Deus. O homem vai para o inferno por sua responsabilidade. Se ele é salvo pela graça de Deus. Pastor Augusto Nicodemos. Somente a graça de Deus revelada ao mundo perdido é dada, não as obras da lei. As obras da lei só serviram para nos mostrar que somos pecadores, mas pela graça nós somos redimidos, pela graça nós somos perdoados, pela graça nós somos justificados por meio da fé, assim como Abraão foi justificado por meio da fé.
Portanto, meus irmãos, fiquem com esta palavra, tenham todos uma semana abençoada e domingo que vem estaremos todos aqui de volta para mais uma lição da nossa Escola Bíblica Dominical. Tenham todos uma semana muito abençoada. Até lá!